tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 65ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 65ª live decorre entre santos e festas populares, com cheiro a manjerico e sabor a sardinha assada. Este é o Dia Mundial do Karaté e o Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca. Curiosamente, está a chover lá fora. É também o Dia da Consciência, em homenagem a Aristides de Sousa Mendes, por ter seguido a voz da consciência ao salvar milhares de judeus. Hoje é também o dia no qual Portugal se estreia no Mundial de Futebol, e parece que as coisas estão assim um bocadinho periclitantes ao intervalo. E em jeito de pandan, iremos então hoje falar de um livro com as cores nacionais. Uma obra de Inês Bernardo, nascida em Ilhavo durante o ano de 1983. Não pertence à geração que tinha um emprego para a vida e já trabalhou em mais sítios do que os dedos das duas mãos. Com José Mário Silva desenvolve o podcast Biblioteca de Bolso, odeia viagens no tempo e humor físico. E sim, isso inclui Regresso ao Futuro e o Chaplin. Agarrar a faca pelo gume é o seu primeiro romance. Portanto, sem mais delongas, eu vou aqui adicionar a Inês à conversa, temendo o gume de uma faca se isso não acontecer nos próximos momentos. Olá, João. Olá. Obrigada pelo teu convite. Eu é que tenho que agradecer o facto de teres acedido aqui a este meu convite para falarmos então sobre a tua estreia nas letras e que vamos tentar que drible aqui um bocadinho o futebol, não é? Pois, parece que nem eu nem tu nos lembrámos realmente que íamos coincidir. Então, vamos ter de fazer aqui a vez de seleção nacional, seleção caseira. Exatamente. Bem, mas isto também, o teu livro também tem muito de Portugal, portanto... Sim, é verdade. Confesso que sim, portanto acho que estamos dentro do tema, ou eles estão dentro do tema também. Exatamente. Não é só por causa das cores, não é? Eu vou então dar o pontapé de saída, já que estamos aqui numa de piadas futebolísticas, lendo aqui um excerto muito curtinho, é só mesmo para dar então o pontapé de saída. É curioso como a memória de alguém começa muito antes de esse alguém nascer. A memória de quem sou começou no dia em que a mãe descobriu que estava grávida. Isto é assim, foi um dos certos que eu aqui coloquei e sublinhei no livro. E eu então, para começar aqui, a primeira pergunta é exatamente, no fundo, o porquê deste título. Como é que chegaste a este ditado do povo de Soana? Olha, é muito curioso. Eu para escrever este livro, eu demorei muito tempo a escrever este livro, e se quiseres depois também podemos explorar isso. Eu senti a necessidade de fazer muitos cursos. Eu adoro fazer cursos, não só pelas oportunidades de aprendizagem, mas pelas pessoas que nós vamos conhecendo. Uhum. E essa questão de nós conhecermos outras pessoas permite-nos também formar uma comunidade de escrita, quando falamos destes cursos de escrita, formamos aqui uma comunidade de escrita e isso interessa muito. E numas aventuras pelos cursos, eu decidi fazer um curso com peço desculpa, estou aqui a chorar, mas não tem a ver exatamente com este ditado. É deste sol que hoje nos presenteou. Mas então, dizia eu, nesta busca dos cursos, eu fiz uma masterclass com a Roxane Gay, uma autora norte-americana que tem um livro muito interessante chamado Bad Feminist, portanto, a má feminista, e ela fez um workshop, uma masterclass, mais do que um workshop, uma masterclass sobre o trauma e como escrever sobre o trauma. E eu acho que quem lê o livro também percebe porque é que eu me inscrevi, porque é que eu queria também descobrir outros autores que escrevam sobre trauma e como é que eles abordam essas questões. E ela começou
a sua masterclass com este ditado do povo de Tsuana, que diz, não é exatamente o título, mas diz qualquer coisa como uma mulher agarra sempre a faca pelo gume. E eu apontei este ditado, eu achei um ditado fortíssimo, achei uma ideia, uma imagem muito forte, muito clara sobre a condição feminina, com a qual eu me relacionei, e portanto eu apontei num papel e esqueci completamente. Esqueci, nunca mais voltei a pensar nele. E muitos anos depois, quando estava nestes últimos anos em que estive a terminar a escrita do romance, nomeadamente numa residência que eu fiz, uma residência artística que eu fiz na Islândia, e estava a desempacotar os meus materiais que levei para esta residência, os post-its, os livros, as minhas notas, eu estava a desempacotar tudo e de repente, olha para este papel, encontrei-o. Como quando tu folheias um livro e encontras um postal, uma fotografia, algo que tinha sido, que tu já não te lembravas que tinhas tirado, que tinhas guardado, e pensas, eu nem me lembrava que isto existia. E quando eu olhei para este título, para este ditado, eu pensei, está aqui o título do livro. O livro nunca teve título até há muito pouco tempo, quando eu reencontrei este ditado. E para mim fez todo o sentido. Sim, sim. Quem ler o livro percebe depois o sentido que isso faz, não é? Olha, e outra questão que eu tenho aprendido a gostar cada vez mais, e eu até quase consigo criar aqui um paralelismo com outro livro que eu aqui menciono muito no podcast. Mas aqui a pergunta é, porquê esta estrutura em mosaico que nós só conseguimos totalmente admirar no fim, assim, quando já estamos à distância, não é? Quando já conseguimos maturar bem tudo aquilo que lemos. Porquê? Olha, é um bocadinho um defeito de fabrico. Portanto, foi a forma que eu tive de me aproximar da história, também foi de forma fragmentária e também por interesse estilístico. Interessa-me muito esta forma estilística de literatura mais fragmentária, que não te dá a narrativa às colheres e de forma cronológica, mas que também é desafiante para o leitor, espero ter conseguido, seja desafiante para o leitor para que ele participe na história, para que ele seja uma parte ativa desta construção narrativa. Portanto, era muito importante para mim que o leitor não se sentisse como um leitor passivo que só está a receber, mas que também esteja num papel ativo que pode construir e contribuir para a narrativa. O que eu espero é que o meu texto e a minha história tenha espaços em branco o suficiente para que cada um possa deitar neles os seus reflexos e as suas histórias e que possa contribuir para que... É uma história colaborativa, ou seja, chegamos agora ao fim, João, e eu tenho de saber o que é que os meus leitores leram, porque isso também me revela aspectos da história novos para mim. E é muito gratificante ouvir as suas interpretações e as suas leituras, por isso, e espero também ter-lhes deixado espaço suficiente para que eles possam fazer isso. No fundo, não há um agarrar a faca pelo gume, vão existir vários agarrar a faca pelo gume, dependendo dos leitores que o lerem, não é? Sim, e também depende, eu não tenho só uma personagem, tenho várias personagens, portanto também podemos falar sobre isso, sobre como é que cada uma dessas personagens decide agarrar a faca pelo gume, ou rejeitar a faca, ou o que quer que seja. A faca aqui como grande metáfora para o que tu quiseres, para a vida, para as circunstâncias dos nossos nascimentos, só para fazer aqui a ligação também com a frase com a qual tu decidiste abrir esta conversa. E, portanto, é aqui uma metáfora também para a forma como cada um de nós decide enfrentar o que a vida nos dá e o que nós procuramos também nela. E esta ausência dos nomes próprios é também uma forma de aproximar o leitor das próprias personagens? Sim, e o facto de eu ser péssima a dar nomes a personagens.
Sim, sim, mas é uma forma de aproximação. Se tu pensares na forma como tu. E porque fazia sentido para a narrativa. Se tu Uhum. pensares na forma como tu tratas a tua mãe, ou se fores próximo da tua avó mais próxima, tu dizes a minha avó, a minha mãe, ou avó, mas desta avó, não, a outra avó. Ainda hoje eu estava a trocar mensagens com um colega meu, com um amigo meu, e eu dizia, pois eu agora estou aqui a desempacotar umas coisas da minha avó, e ele dizia, mas sério, estás a fazer isso? Depois eu tenho pensado muito na minha avó, e eu depois queria lhe dizer, eu também pensei muito na minha outra avó, e portanto eu ia usar a expressão, sim, mas é outra avó, e eu pensei, caramba, estamos mesmo sempre aqui à volta, vai tudo dar a isto. Portanto, eu achei que fazia também sentido, a certo momento houve um ponto em que eu pensei, vou nomeá-las, não é? Mas depois pensei, mas será que faz sentido nomeá-las? Eu não vou nomeá-las, vou tentar chegar ao fim desta narrativa sem as nomear. E só há uma personagem nomeada no Uhum. livro, se reparares, e depois acabou por ser propositado. Ok, sim senhor. E a história, apesar de ser breve, é muito impactante e acaba realmente por retratar, como tu já tens vindo a dizer, a relação entre as mulheres. E a cada vinheta, ou seja, a cada episódio, nós vamos ter não apenas, se calhar, uma, vamos ter várias perspectivas, mesmo dentro do mesmo episódio. E neste caleidoscópio de perspectivas, haveria mais episódios ainda a relatar? Ou Eu seja, acho que temos aqui sim. assim uma. A caixa de Pandora não esvaziou. Eu acho que não esvazia nunca quando estás a falar da experiência humana, não é? Porque Uhum, são histórias no feminino, sem dúvida, mas na verdade são histórias que eu acho que nos são comuns das nossas vidas e das vidas que nós conhecemos. Portanto, a experiência humana eu diria, inesgotável. Também é importante para mim que não se tornasse totalmente inverosímil, não é? E já há uhum, muita gente que diz, essa coisa que acontece a esta personagem, as coisas não acontecem, tanta coisa não acontece a só pessoa, o que é mentira. Nós pensarmos na realidade e na ficção, só a ficção é que tem de ser coerente. As nossas vidas, na verdade, há um grande grau de incoerência, incongruência e até de irrealidade quando uhum. pensamos em vidas de pessoas e às vezes pensamos, caramba, como é que tanta coisa acontece, não só necessariamente má, mas como é que tanta coisa acontece a uma pessoa? E depois quando transpomos para a literatura temos de ter cuidado porque depois o leitor não vai acreditar que tanta coisa acontece. Isto para dizer que nem tudo acontece à mesma personagem. Eu acho que o facto de ter aqui muitos pontos de vista e elas não serem nomeadas às vezes causam uma estranheza de a quem é que isto está a acontecer, mas também são capítulos breves o suficientes para que possas rapidamente voltar atrás e confirmar que isso está a acontecer àquela pessoa. E pronto, eu acho que é inesgotável. Eu acho que continuarei a escrever sobre a condição humana, sobre a condição feminina, sobre as histórias femininas. Neste momento são aquelas que mais me atraem. Também porque são as que foram mais esquecidas e que são menos inscritas na literatura Uhum. e na nossa história portanto são as que ultimamente me entusiasmam mais em relatar. Olha, e muitos são os dilemas do cotidiano que estão aqui retratados. O corpo, a agressão, a doença, a morte. E porquê é que decidiste incluir esses em detrimento de outros? No fundo, quase que é um complemento à pergunta anterior. Porquê estes episódios, não é? E por que não outros? Porquê especificamente estes temas? Uhum. Um, porque a história me pediu, as personagens me empurraram para isso. Isto parece um clichê, não é? O clichê do escritor que diz a culpa não é minha, a culpa é da personagem. Mas, mas realmente a personagem, esta era a história dela. E era uma história que eu queria contar, que eu me sentia muito impelida de contar. Eu demorei muitos anos a acabar este livro. E, portanto, passei muitos anos a pensar nesta história e ela foi-me muitas vezes imposta. Havia temas que eu queria tratar, que eu sabia
a personagem se prestava a isso, mas às vezes surpreendi-me a escrever algumas cenas que não estava à espera que o tema me levasse para lá. E pronto, e depois aconteceram e eu achei que fazia realmente todo o sentido e que era a história daquela personagem e que era aquele mosaico de histórias que faziam sentido e que eram essas as histórias que eu queria contar. Portanto, estes episódios sofreram um processo de maturação. Sim, é um fruto amadurecido, espero que os leitores reconheçam isso. Eu demorei cerca de 10 anos a escrever este livro, ou como a minha filha, eu tenho uma filha pequenina, e ela disse-me: "Oh mãe, 10 anos para 100 páginas", e não foi um elogio da parte dela. E é verdade, é verdade. Interessa muito a literatura concisa, portanto, acho que houve agora outro golo, porque as pessoas que estão a apitar na minha rua estão bastante entusiasmadas, se calhar aconteceu alguma coisa, mas Ainda não está aqui nada. Eu tenho ainda aqui a nada. net Pronto, ligada que é para também dar as informações a quem estiver aqui. Ainda não está aqui nada pronto, atualizado na internet, pelo menos. pronto, nós estamos nos dois campos, principalmente o João. Exato. Isto é que é multidisciplinaridade. Mas dizia eu, desculpa, eu demorei muito tempo a escrever, portanto, houve aqui um grande tempo de maturação e também sobre qual era a história, qual era o caminho, como é que esta narrativa ia terminar, o que é que ia acontecer a seguir, assim como um leitor vai lendo o livro e vai pensando: "Epá, mas para onde é que isto vai? Por onde é que esta história vai?", eu também dei por mim muitas vezes a pensar: "E agora por onde é que eu vou? Qual é o caminho? Estou no meio da floresta e não encontro uma clareira, não encontro um caminho óbvio. Como é que eu vou trilhar o meu próprio caminho por esta floresta tão cerrada?". Portanto, foi também uma descoberta para mim. Olha, eu agora, em jeito de súmula, só aqui para depois fazer, então, uma das últimas perguntas aqui desta primeira parte. Vou aqui só em jeito de tentar também espicaçar aqui um bocadinho a curiosidade de quem nos esteja a ouvir. Aguerrite sem ser explícito, tudo se subentende aqui no livro. E leve, mas cirurgicamente, com as palavras matematicamente calculadas, a faca, isto para aludir aqui ao título, vai sendo espetada no leitor. E a minha pergunta é: qual é que é o segredo para isto? Sei que foram 10 anos, tanto foram 10 anos muito bem maturados, mas não podem ser só os 10 anos. Muito trabalho, João. Eu acho que muito trabalho, muitas leituras, muitas leituras. Eu acho que acima de ser uma escritora, a título ao qual eu ainda me estou a habituar, e portanto ainda me está largo nos ombros, e comprido nas mangas. Mas acima de tudo eu sou uma leitora. E comecei por ser uma leitora e foi por isso que eu me apaixonei pela escrita, porque primeiro leio. E durante muito tempo eu tenho uma forma de escrever de frases curtas e concisas, muito diretas ao ponto. Também porque eu sou uma procrastinadora nata. E como todas as boas procrastinadoras, quanto menos eu tiver de estar a fazer algo, ou quanto mais eu conseguir adiar e ser rápida depois na concretização, melhor. Portanto, eu ia lendo. Eu, por exemplo, agora tenho de escrever uma peça. E decidi ler 2 livros antes, porque não é? Mas na verdade, eu tinha esta conversa no outro dia, também com uma grande amiga, que é uma grande, grande leitora, talvez maior ainda do que eu dizia-lhe: eu mesmo quando não estou a escrever, porque estou a escrever na minha cabeça, eu estou a viver com aquelas personagens e com aquela história, e a forma como é que eu vou começar a frase, fazer a frase, por onde é que a história vai passar, os caminhos que vamos passar, as árvores pelas quais vamos passar, está tudo a trabalhar na minha cabeça. Portanto, quando eu chego à escrita, já chego à escrita com um estilo mais decorado. E depois é trabalho.
É trabalho, é trabalho, é trabalho. Nem tudo o que nós pomos na página é perfeito. Ninguém Mozart talvez o pudesse fazer com a sua música, mas mais ninguém, arriscaria dizer que mais ninguém o faz. Um, Edição, 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 trabalho, trabalho, trabalho. Portanto, foi escrever o livro e depois voltar a ele muitas vezes. E outra coisa muito importante, que foi o distanciamento. Portanto, fazer o livro, escrever o livro, distanciar-me dele e quando voltar a ele, quando eu voltava a ele, já voltava como leitora. Não voltava como escritora, voltava como leitora. E eu sentia isso, por exemplo, as partes que eu escrevi há mais tempo já tenho mais distanciamento, as partes que eu escrevi há menos tempo ainda me estão muito próximas, ainda é mais difícil de editar. Portanto, se calhar tenho de editar no fim e não no início, porque para poder ter esse distanciamento. Escrever em fragmentos também me permite essa coisa do deixar para mais tarde e fazer um jogo engraçado, que é o da reorganização dos fragmentos. Eu farto-me de dizer que eu acho que tu podes entrar neste livro no fragmento que quiseres. Eu escrevi-o para ele ser lido de uma certa ordem e espero que as pessoas tenham lido pela primeira vez na ordem que eu proponho, mas eu acho que quando tu chegas ao fim percebes que podias ter lido de outra forma. Há, aliás, uma cena que para mim é uma chave de leitura, que acabou por ser uma chave de leitura, que é a cena das fotografias. Para quem ainda não leu o livro, a personagem principal encontra umas fotografias que retratam umas férias da mãe, e ela percebe que não sabe história nenhuma sobre aquelas férias, mas que se as organizar de uma certa forma, elas contam uma história, mas se ela as reorganizar, elas se calhar contam outra história, e ela percebe que há uma data de histórias que podem ser contadas através do mesmo número de fotografias, das mesmas cenas, e que ela nunca chegará à verdade. Mas se calhar isso também não é o interessante, se calhar isso também não é o mais interessante. Se calhar as histórias que ela inventa e que ela lê, essas até serão mais verdadeiras do que a realidade. E isso é também transponível para as nossas vidas, não é? Quando nós pensamos nos nossos pais. Para dar um exemplo muito próximo, nem voz a voz, quando nós pensamos nos nossos pais, nós achamos que sabemos tudo sobre os nossos pais. Mas se nós pensarmos realmente nas histórias dos nossos pais e, ok, ele foi do ponto A ao ponto B, mas caramba, do ponto A ao ponto B não aconteceu nada na vida dele ou dela. O que é que ela pensava? Quais eram as suas aspirações, as suas amizades? Como é que eram as dinâmicas? Se começarmos a desconstruir isso tudo, começamos a perceber que conhecemos aquelas pessoas que nós achamos que são as pessoas que nos conhecem melhor. E pronto, espero também ter feito essa proposta de reflexão com o livro. E também por isso mesmo, já que falaste na questão das fotografias, este livro não poderia ter outra capa senão esta, não é? Sim. É uma interpretação que eu acho brilhante da Vera Tavares. Ela fez-me essa proposta e eu não sei do que é que eu estava à espera. Eu não tinha nenhuma ideia para a capa. Eu achei que ela ia escolher uma outra cena, mas relacionada até com a capa. Eu achei que ela ia escolher a cena dos espelhos. Que se pensar até se relaciona com esta, pronto, que tem a ver com vermos-nos na totalidade, como é que nós nos vemos a nós próprios, principalmente num mundo como o de hoje em dia, em que estamos cada vez mais fragmentados e que nos apresentamos ao mundo às fatias, não é? E quando ela me mandou, e elas na tinta tem sido um processo absolutamente maravilhoso trabalhar com a tinta da China, quem me dera que toda a gente tivesse esta oportunidade, porque realmente elas são inacreditáveis, maravilhosas em termos humanos, de trabalho, tudo. Quando ela me apresentou esta capa e me disseram, pronto, vê se concordas, eu pensei, caramba, não podia ser outra capa, é esta a capa, vamos à frente, é isto mesmo. Olha, e eu agora, aqui para a penúltima pergunta desta primeira parte, vou ser um bocado aguerrido. E então a pergunta é: há falta de personagens bissexuais na literatura portuguesa?
à falta de personagens bissexuais na vida real portuguesa. Claro que sim, João, sim. Acho que há falta de representatividade de forma geral, há falta de representatividade, há falta de personagens femininas, há falta de personagens negras, há falta de géneros homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais. Portanto, há uma grande de representatividade das minorias. E, infelizmente, tenho de incluir as mulheres na categoria minorias, apesar de não serem uma minoria. Mas realmente há também uma falta de representatividade das suas vidas e das histórias. Em relação à bissexualidade, e acho muito curioso ter abordado essa questão, porque quase ninguém, eu acho que até agora ainda ninguém me falou deste assunto, mas eu sou como se houvesse muitas na literatura portuguesa. Mas sim, eu acho que há falta. Eu não quis esconder isso do livro. Muito facilmente eu podia ter transformado esta personagem numa personagem heterossexual. Ao contrário, muito facilmente podia ter pegado numa bandeira e plasmado no livro enquanto a personagem queer. Eu quis tratar o assunto pela forma como nós tratamos a nossa sexualidade. Da forma mais natural possível e da forma como muitos de nós também descobrimos a nossa própria, exploramos e descobrimos a nossa própria sexualidade. Eu acho que estas gerações mais recentes não é uma questão da descoberta, mas uma questão de exploração, porque começamos a entrar, felizmente, num diálogo mais normativo ou mais normalizador da sexualidade, mais nos meios mais urbanos do que noutros, e também tenho consciência disso. Acho que para isso muito contribuiu a legalização do casamento homossexual. Acho que teve um papel fundamental na aceitação das realidades queer e da visibilidade em todos os aspectos, urbanos e não urbanos. Mas sim, eu acho que faz falta. Eu acho que faz falta no sentido da liberdade de podermos fazer, de podermos representar as personagens que queremos representar. Não que eu me sentisse oprimida para fazer um certo tipo de personagem, nunca me senti, mas a minha personagem fazia todo o sentido que, por vários motivos, que a exploração dela de si própria, do seu corpo e da sua própria sexualidade passasse por aí. Pronto. E também há uma questão que cada vez menos se coloca, mas se calhar ainda se coloca, que é, muitas das vezes nós só conseguimos ter modelos nos livros. Sim, é verdade, sim. E principalmente na questão da bissexualidade, que também é mal visto também na comunidade queer e homossexual, não é? Um bissexual não é bem um homossexual, não é um heterossexual, não é carne nem é peixe, é um hambúrguer. É um seitan, é um tofu, não é? E eu acho que há uma pressão muito grande de definição, tens de escolher um campo, e eu acho que isso fez sentido durante algum tempo. Acho que hoje em dia caminhamos, e espero que caminhemos cada vez com passos maiores e mais largos, para que isso não faça sentido. Para que, porque a questão é, quando se tu és bissexual e estás numa relação que aparenta ser heterossexual, tu és lido como heterossexual. E és lido como um aliado. E não há nada de errado nisso. A questão é que a pessoa que é queer perde a sua comunidade. E isto é uma coisa também, eu não abordo isto no livro, mas acho que é importante também falar, e agora arrastaste-me aqui para este diálogo, que é um diálogo que eu tenho, não à boca fechada, mas se calhar dentro de portas, entre amigos, entre pessoas mais próximas, e não tanto em público, também porque não há grandes espaços em que possamos discutir estes assuntos. Mas quando tu passas da comunidade queer para uma relação que é percebida
como heterossexual, eu tenho tido estas conversas muito, por exemplo, com pessoas que estão em casais, com pessoas transgênero, em que entraram numa relação homossexual e depois a outra pessoa, uma delas do casal, uma das pessoas do casal, faz a transição e de repente aquele casal é percebido como heteronormativo. E a tua identidade e a tua comunidade de repente muda. E o que é que isso significa? E quais são as implicações? Eu acho que é uma reflexão também que também devíamos abrir a porta para falar e para fazer. Mas pronto. Mas agora arrastaste-me para um tema que me apaixona bastante. Com ser atrevido, e acho ótimo ser atrevido ao máximo, porque acho que o livro também mostra que eu não tenho medo de ir aí, de falar sobre essas coisas, não é? Também não se fala muito sobre sexo na literatura portuguesa, e pronto, e aqui há bastante. E eu, já agora aproveitando aí uma ideia que tu lançaste, eu em jeito de brincadeira, mas que leva a sério, eu costumo dizer que etiquetas só na roupa e mesmo essas dão-me comichão, portanto... É verdade. Não, concordo plenamente, sim, sim. Olha, então, a última pergunta desta primeira parte é: quais os projetos para o futuro? Caramba. Então, bom, é público que ganhei uma bolsa de criação literária da DGLab, com a qual estou muito contente, porque me permite concentrar já no próximo livro. Era importante para mim acabar este livro. Há muita gente que me diz, então demoraste 10 anos, mas qual foi o clique para terminar? E o clique para terminar é que eu tinha outras histórias para contar e sentia que havia outros livros que eu queria escrever. E, portanto, neste momento estou ativamente a começar a trabalhar num próximo livro. Digo ativamente porque passivamente já tenho andado a fazer alguma pesquisa e a reunir algumas histórias. Muito diferente? Sim, planos para o futuro. Não sei se muito diferente. Okay. Eu continuo muito interessada, como te disse há pouco, em contar as histórias apagadas das mulheres, em continuar a contar histórias de mulheres, em continuar neste universo feminino. Pronto. Acho que ainda há muita coisa, abri a caixa de Pandora, como tu disseste há bocadinho, e há muita coisa ainda para contar. Acho que vou para outro universo, talvez para outra forma de contar histórias, mas pronto, mas ainda é muito prematuro para entrar em grandes pormenores sobre isso. Mas como houve uma pergunta que a minha editora me fez, assim, quando me disse eu gostava muito de publicar o teu livro, ela perguntou-me: é filho único? Porque há pessoas cujo único objetivo é escrever um livro, publicá-lo, mas não tem... E eu disse-lhe, não é filho único, é filho espero eu, de uma fileira, de um rancho de filhos. Portanto, pronto, o plano para o futuro é continuar a escrever, sim. Ok, sim senhor, muito bem. Então ficamos nós a aguardar deste lado pelas próximas cerejas, não é? Que vêm sempre aos pares, portanto, as próximas cerejas que aí estiverem a brotar. Então, falámos da primeira parte sobre o livro, agora vamos falar sobre a autora. E a primeira pergunta, aliás, estas perguntas são sempre repetidas, portanto dá sempre a perceber qual é que é agora o encadeamento. Como é que começou a paixão pelos livros? Bom, já tocámos aqui um bocadinho. A minha paixão pelos livros começa por ser uma leitora. Porque eu sempre li bastante. Para mim ler um livro foi a descoberta de que podia estar noutro mundo, estando no meu quarto. Eu sou filha única, infelizmente, e portanto a minha grande companhia eram os livros. Tive também a fortuna de viver relativamente perto de uma biblioteca municipal, e os meus pais eram frequentadores da biblioteca municipal e, portanto, não havendo dinheiro para comprar livros, havia sempre tempo para ir à biblioteca para visitá-los e para me aventurar nisso. Outra coisa muito importante é que os meus pais nunca me disseram: tu não podes ler este livro, ainda não tens idade para isso. Isso fez com que eu lesse livros cedo demais.
mas ao mesmo tempo deu-me um sentido de uma grande liberdade, de eu posso escolher. E nunca há livros que eu li sempre mais realmente. Eu no outro dia estava a pensar que idade eu teria quando li, por exemplo, Os Filhos da Droga, e cheguei à conclusão que devo ter lido Os Filhos da Droga aos 10 anos, que não é de toda a idade certa para ler os filhos. Eu li o Madame Bovary aos 12, não é de toda a idade certa para ler a Madame Bovary, mas quer dizer, não é porque eu achei que ela era uma palerma e porque não entendi a Madame Bovary. Depois li aos 40 e pensei, ok, já percebi onde é que tu queres chegar com isto, e faz sentido. Mas a paixão pelos livros começou realmente aí, e na minha tentativa sempre de nunca me afastar e de sempre me aproximar mais dos livros. Ok, sim senhor. Então, a próxima pergunta eu tenho utilizado para amealhar novas músicas para a minha playlist do Spotify aqui do Entre Linhas. E então, a pergunta é, há alguma música ou músicas associadas então ao processo da escrita deste livro? Ui, há muitas. Eu faço menção do Betty Davis Eyes. Faço menção também à música do I'll Take On Me, do Jaha, o que revela claramente que eu sou filha dos anos 80, claramente revela isso sobre mim. Mas eu ouvi muito Springsteen enquanto estava a ler este livro. Ouvi muito Born to Run, que é uma espécie de hino pessoal da minha vida, e que me imprime uma certa urgência, portanto, sim, essas músicas fizeram muita companhia enquanto eu estava a escrever este livro. Senhor. Então, uma pergunta que eu já percebi que pode dar respostas de vários tipos, que pode ser temida ou bafejada pelas diferentes pessoas que com quem eu aqui tenho falado. Como é que é encarar um papel em branco? O truque é que ele não esteja em branco. Ok. É que esta tem sido a resposta mais frequente agora. Eu não tenho muito medo do papel em branco. Okay. Não me causa muito receio. Eu durante muitos anos tive um bloqueio de escrita, que também atrasou o processo deste livro. Mas eu funciono muito bem, uma vez mais, procrastinação, é um drama. Eu funciono muito bem com gatilhos. Tens 10 minutos para escrever sobre o papel em branco, tens 10 minutos para escrever sobre chegar a casa, tens 10 minutos para escrever sobre uma narrativa que envolva um pau, uma pedra e um papel, sei lá, qualquer coisa destes géneros. Eu funciono muito bem com esses gatilhos e, portanto, nesse aspecto, o papel em branco não me deixa, não me causa ansiedade. Há muita gente, há muitos truques e muitas pessoas têm partilhado muitos truques comigo. Um dos truques é deixar uma ideia a meio, nunca deixar de escrever sem deixar a ideia seguinte começada, ou pelo menos alinhavada. Isso tem sido um grande truque para mim para enfrentar o papel em branco, ou fazer uma lista de ideias, anotar as ideias sempre, porque nós nunca nos vamos voltar a lembrar. Quando pensamos assim, isto era uma grande ideia, é tão boa que eu não me vou esquecer. Eu vou me esquecer passado 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Portanto, apontar. Isto significa que as minhas notas do telemóvel estão cheias ou de notas de voz ou de notas de apontamentos. Quando eu vejo um papel... Pronto. Mas isso ajuda muito no papel em branco, que é, se eu olhar para o papel em branco e pensar, eu não tenho nada, eu não consigo, eu não estou a conseguir desbloquear, eu percorro todas as minhas notas, foi assim que eu cheguei, e portanto, é produtivo. Eu percorro as minhas notas até que ou alguma coisa me inspire ou alguma coisa me dê o gatilho para enfrentar o papel em branco. E agora, sendo um bocadinho analógico, há um caderno na mesa de cabeceira? Há um caderno, há vários cadernos, João,
Aqui mesmo ao meu lado, esta pilha, que está do meu lado direito, são só cadernos. Há um caderno na mesa de cabeceira para as reflexões ou ideias noturnas, mas há um caderno na minha secretária de projetos, que eu chamei o meu livro de projeto, que é quando as ideias já têm uma forma, já têm um corpo, começo a encontrar muitas pontas soltas para a mesma história. Então aí eu preciso de as reunir em cadernos de forma mais concentrada e organizada, e portanto há muitos cadernos, é muito dramático, é muito dramático. Sim, senhor. Ora, a próxima pergunta tem um número, mas é meramente indicativo, portanto, se surgirem mais, tanto melhor, para mim e para quem está a ouvir. 3 recomendações literárias. Ui, 3 recomendações literárias. Muito difícil, muito difícil. Eu já agora aproveito enquanto tu estás a pensar e fala então do livro que eu mencionei há pouco, quando disse que este livro parecia. É um livro que eu já perdi a conta ao número de vezes que eu já o mencionei aqui no meu podcast, que é o livro da Rita Canas Mendes. Não sei se já o leste. A Teoria das Catástrofes Elementares. E eu, Sim. assim que comecei a ler o teu livro, disse, faz-me lembrar. É muito engraçado, sabes que eu conheço a Rita, já entrevistei a Rita também no meu podcast, e quando ela lançou o livro eu estava a terminar o meu, e eu pensei, não vou ler porque tenho receio, quer dizer, às vezes há contaminações, obviamente, quem ler o meu livro vai reconhecer nele outras leituras, outros autores, às vezes até reconheço autores que eu ainda não li, o que também tem sido muito interessante, e eu tenho estado numa fase em que estou a ler. Quando as pessoas me dizem, o teu livro fez-me lembrar aquilo, eu penso, essa autora ou esse autor eu não conheço. Então tenho estado a fazer o percurso de ler esses autores que eu não conheço e que dizem, há pontas com as quais eu relaciono o teu livro aqui, de certeza que leste isto antes. Eu pensei, não li, caramba, que falha. Embora esteja sempre em falha, porque é impossível nós lermos tudo, e felizmente eu tenho uma lista muito saudável de livros por ler, e quero que sempre manter, é isso mesmo. Esta é a minha bastante pessoal minha de trabalho, porque na verdade a minha casa, eu já mudei 2 vezes de casa por causa de falta de espaço para livros, portanto é dramático. Não vamos falar sobre isso, João, mas 3 recomendações. Vou ser assim, vou ter um clássico que as 3 Marias atrás de mim, que na verdade eu trabalho de frente para elas, mas elas estão aqui atrás de mim e portanto o verão é uma boa altura para quem ainda não leu as cartas portuguesas, as novas cartas portuguesas é uma ótima altura para o ler, para o fazer, e vou recomendar mais 2 livros que me inspiraram muito e que foram muito responsáveis por eu acreditar que era possível contar estas histórias da forma como eu acabei por contar. Um deles é a Temporada de Furacões da Fernanda Melchor, mexicana, um grande livro, ganhou o prémio Correntes de Escritas em 2023, salvo erro. É absolutamente fenomenal, uma grande leitura também, portanto recomendo. Eu li outro dela que é o Isto Não é Miami. Isto Não é Miami, sim. Eu ainda assim prefiro, também já li o Paradise, que também é um grande livro, mas eu acho que Temporada de Furacões é assim uma bomba. Uma bomba. E logo a seguir li outro livro que também, portanto, a Fernanda Melchor está-me sempre a dar murros no estômago enquanto está a escrever e a contar a história de Temporada de Furacões, portanto é murros atrás de murros atrás de murros, e portanto como eu não gosto de relaxar, a seguir li As Malditas, Camila Sousa Vilada, que esteve agora em Portugal, recomendo vivamente, é de uma pequena editora. Exatamente. BCF, recomendo vivamente As Malditas. A Camila é fenomenal e toca num ponto que falámos na primeira parte desta conversa, que tem a ver com a representatividade. E a representatividade de histórias, ela fala de uma forma e escreve de uma forma muito desabrida nesse livro, de uma forma sem fronteiras, sem pudores, sem mimimis, não é? Aquele mimimi. Um livro muitíssimo bem escrito, porque para
camadas todas, tem a camada literária em cima. Um livro muitíssimo bem escrito, muitíssimo bem construído, uma delícia. Acho que são 3 livros Eu muito interessantes. já agora aproveito. Eu não sei se. Porque estávamos aqui a falar e eu pensava que tu também ias falar nisso. Quando falaste na Fernanda, eu pensava que também ias mencionar este, que está aqui mesmo ao lado, e eu então vi-o e lembrei-me dele. Que é este, não sei se já o leste, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Um dos meus livros favoritos da vida é Na Casa dos Sonhos de Carmen Maria Machado. Eu confesso aqui que ninguém nos ouve, que estamos poucos, que eu fui stalker da Carmen Maria Machado quando ela esteve em Portugal e disse-lhe isso, cheguei ao pé dela e disse: prepara-te, vais-me ver em todas as aparições públicas que vais fazer. Eu estou apaixonada por ti e pela tua escrita, e Na Casa dos Sonhos é um livro genial. Então, do ponto de vista de construção, olha, há formas muito engraçadas como nós descobrimos os livros. Eu descobri o Na Casa dos Sonhos, eu já tinha lido o outro livro que ela tem publicado em Portugal, o livro de contos, O Corpo dela e Outras Partes, em português. Em inglês faz um trocadilho um bocadinho mais interessante, que é Her Body and Other Parties. Ok. Que foneticamente podem ser partes, como podem ser festas. Eu gosto desta polissemia do inglês, do título dela em inglês. E estava um dia a ouvir um podcast sobre que não tem, que é jornalismo puro, um podcast muito, muito incrível que se chama This American Life, em que eles contam histórias, temas abordados de formas, mas é jornalismo, são grandes reportagens, mas às vezes fazem coisas mais literárias. E então decidiram ler um excerto deste livro do Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, e eu achei tão inventivo, tão brilhante, tão bem escrito e tão importante, que eu pensei, eu tenho de ler este livro, eu tenho de descobrir quem é. Esta escritora é muito mais do que aquilo que eu já tinha gostado dos contos, mas o que é isto? Isto é outro animal. Isto é outro animal, foi o que eu pensei. Às vezes os livros são animais e esse livro é um animal. E é um animal que me fascina, é um animal que infelizmente ela diz que não vai voltar a repetir. Eu tenho isso com outro livro da Dulce Maria Cardoso, que eu poderia perfeitamente trazer para aqui, que é Os Meus Sentimentos. É o meu livro absolutamente favorito. Dulce é brilhante, mas para mim Os Meus Sentimentos é aquele livro ao qual eu regresso e nunca me farto e descubro sempre coisas novas. E um dia perguntei-lhe se ela não ia retomar a forma, e ela disse nunca mais. E eu pensei, não, pronto, ela depois voltou com a Eliette, e a Eliette já fiz as pazes com ela. Estou a brincar, tudo que ela escreve eu leio e adoro. E podia ser outro livro, portanto não podes pedir 3 é horrível. Por isso é que eu disse que era meramente indicativo. Não, mas já saímos aqui com mais. Não, saímos com muitas leituras e deixa-me só acrescentar uma de não ficção que é muito, muito boa e que está publicada em Portugal. É o livro Vínculos Ferozes, de Viviane Gornick. A Viviane Gornick saiu agora também outro livro dela, que é, salvo erro, A Mulher e a Cidade, pela Penguin. Mas o Vínculos Ferozes é um livro, é um clássico da memória, da memoir, da escrita de memoir, de não ficção, portanto é um livro de não ficção. É um livro sobre ela e a mãe dela, a relação que ela tem com a mãe dela, e ela escreveu, naturalmente escrevemos sobre as memórias. Os livros de memoir, de memórias, geralmente são escritos quando as pessoas já morreram. E ela escreve este livro enquanto a mãe dela está viva. E vai dialogando com a mãe enquanto está a escrever o livro. Portanto, é um livro que eu também recomendo vivamente se o vosso interesse é mais não ficção ou gostam desse tipo de relatos, e que se encaixa aqui, olha, que nem uma luva nestes diálogos que estamos a ter. Sim, senhor. Então, chegámos à última pergunta aqui da nossa conversa. Eu faço sempre assim um preâmbulo mais tenso, porque a última pergunta exige aqui assim um certo processo de maturação,
até literária, digamos assim. Então, a última pergunta é, se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Ah, eu sou péssima com títulos, João. Sim, podes ir às notas do Do telemóvel e... telemóvel. Exato, exato. Eu terei apontado algures uma, uma. Olha, faço uma batota. Há uma, Ok. há uma frase que eu agora não me vou recordar quem a disse, mas que eu tenho até no. Tive durante algum tempo como capa no meu Facebook, e nas minhas redes sociais, que agora já não está, porque está o agarrar a faca pelo gume, mas era uma frase que dizia. Um, Reader, I've taken liberties. Portanto, e acho que essa frase resume de alguma forma. Sim, sim, acho que seria uma boa frase para mim. Uma boa olha, no meu túmulo podem pôr. Reader, I've taken liberties. Porque acho que é isso. Sabes que tu na tua introdução usaste uma frase que eu usei na minha biografia, que é: eu já não faço parte da geração do trabalho fixo, do trabalho para a vida, e portanto tive mais trabalhos, mais empregos ou mais trabalhos do que aqueles que se podem contar pelos dedos das duas mãos. Um, mas isso também me proporcionou uma série de aventuras e de histórias. E eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias e acho que tenho não sei se é um talento, se é uma maldição, de as pessoas vêm-me contar histórias, eu encontro muitas histórias e eu gosto muito de contar histórias. Foi assim que eu descobri que podia escrever. Uhum. Foi um dia num jantar com a pessoa que se tornou meu marido, em que eu estava a contar histórias e ele disse-me assim: tens tantas histórias para contar, porque é que não escreves? Eu disse: nem pensar, eu não tenho jeito. Eu tenho jeito para as contar, não tenho jeito, eu não tenho histórias para contar. Aliás, eu disse: eu não tenho assim tantas histórias para contar. E depois comecei uma conversa que durou uma noite inteira só a contar histórias. E Bom pensei: se mote. calhar, se calhar sim. Se calhar sim, se calhar sim. Portanto, Reader has taken liberties, acho que Ok, pode sim, ser uma sim. boa frase, um bom Pronto. título. Fica aqui anotado. Eu prometo que depois não vou cobrar patentes, está bem? Pronto. Mas se E eu, se já... eu entretanto morrer, João, já sabes, é isso que eu quero, está bem? Exato. Pronto, e terminámos aqui esta prova de fogo. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, então, sobre o agarrar a faca pelo gume. Não sei se há alguma apresentação do livro programada. Neste momento, temos algumas coisas faladas Em cima para o disso. futuro, mas ainda não temos assim nenhuma data fechada. Ok. Posso dizer que poderão encontrar muito provavelmente na zona norte, bom, e na zona sul, na verdade, porque também irei ao Algarve em princípio nos próximos tempos, mas se me seguirem nas minhas redes sociais, eu vou tentando, não sou assim a pessoa mais ativa nas redes sociais e não faço essas coisas, mas vou partilhando e vou partilhando onde estou e se me virem na rua e se me reconhecerem, venham, abordem, porque já perceberam, eu adoro conversar e adoro falar. O problema vai ser mandar-me embora. Não, mas sério, mas venham ter comigo. Eu tenho sempre tempo para ouvir as pessoas, a não ser que tenha de ir buscar a minha filha. Então estou a brincar, mas tenho sempre, eu estou a brincar porque há bocadinho disse ao João: estou atrasada, é porque eu tinha de ir buscar. Estava aqui um bocadinho atrapalhada para chegar a horas, mas conseguimos, João. 7 da Exato. tarde, enquanto Portugal joga, nós estamos Exato. aqui E, a falar do livro e e parece que leitura. a coisa não está a correr assim tão bem quanto nós queríamos, mas pronto, Porque nós não acontece. estamos, porque, enfim, as pessoas deviam estar a ver-nos a nós, então, Exato, exato. à seleção.
Mas pronto, mas sejam atentos porque eu vou sempre partilhando onde estou e venham falar comigo porque eu gosto sempre de falar e venham-me dizer do que é que gostaram e do que é que não gostaram do livro. As pessoas também me dizem muito o que é que não gostaram. E isso também tem sido muito divertido e muito engraçado descobrir e saber. E pronto, e João, eu espero que nos possamos encontrar ao vivo em breve, que isso ainda não aconteceu. Eu espero mesmo, e se vieres aqui à Guarda, já sabes, pronto, tens aqui assim um novo seguidor e que estará a aguardar então os próximos filhos, está bem? Que também espero Combinado. então que não seja o único, então. E pronto, e fica assim então o convite para vires aqui às Beiras, à região das Beiras, para falarmos então sobre os livros. E, mais uma Combinado. vez, agradeço então o facto de teres acedido aqui a este meu convite e espero que tenhas um ótimo resto de serão. Obrigada, e tu também, Obrigado. João. E espero que agora que vamos desligar, vejamos Portugal ganhar, ou uma coisa assim do género. Não me parece, mas pronto. Então À vá, próxima. obrigado, Obrigada a até à todos e obrigada a próxima. todos que estiveram connosco. Um beijinho, Exato, aos obrigada. resistentes. É isso.